Tá. É só receita caseira. Mas olha, é interessante. Indiretamente ficou lá, coisa bem clara. Agora eu coloquei, sem falar nada, eu coloquei em bold. O povo vai entender, vai entendendo. Fala assim, eu não entendi por que tem bold. Depois ele vai dizer, é mico. É a saída. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 21 de janeiro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1455. 3 páginas, 45 logias e 11 máximas. O tema é sofocracia. A especialidade é a politicologia. Definição. A sofocracia é o regime político idealizado no qual a autoridade é entregue aos mais sapientes, formando a República dos Sábios, cujo Estado é governado pelos supostos melhores cidadãos ou pelos gênios da população do vigente momento evolutivo. Eu quero lembrar para vocês que essa história toda, vocês sabem, isso começou com as coisas do Sócrates. Não foi do Sófocles. Sófocles é o Arlindo que está falando. Agora, o que é que se passa? Eu tenho aqui o tema como neutro. Nós não podemos chamar que isso aqui seja homeostático, porque o Fernando Henrique parece que foi a pessoa mais dotada intelectual que já teve como presidente da República. E foi um fracasso a opção de cor que ele fez. É preciso saber usar muito, primeiro, a identificação de quem é sábio. Isso aí é um mico. É um mico. Se diz com calma. Agora, a filosofocracia, que é isso, é preciso ir com calma. Agora, a hegemonia da sabedoria seria o ideal, que também é um outro nome para isso. Seria o ideal. Agora, o regime político do ideal platônico. O sistema político defendido por Platão, 328, 477, antes da Era Comum, em A República. O sistema antecedente histórico clássico da moderna tecnocracia. Você sabe que a tecnocracia mais ou menos é baseada nisso. Só que tem também que não é ideal, foi assim que eles fizeram a bomba atômica. Agora, a seleção por aptidão para as funções do organismo social, o poder confiado aos melhores, a necessidade da discussão coletiva da democracia. Vocês estão vendo o valor dos 500? A tarefa democrática de todo cidadão, o consentimento ideal da democracia, a busca da eliminação das diferenças sociais e econômicas, a pesquisa e avaliação conscienciométrica dos líderes políticos, a evitação dos caudilhos culturais. A pesquisa e avaliação é justamente o conscienciograma, entendeu? Dos líderes políticos, conscienciométrica. Agora, nós falamos aqui na remissologia, a carga da convivialidade, a consciência política, a democracia, a hipocrisia política e o senso universalista. É lógico que também estou citando aqui o Curupira, que é uma das piores coisas que tem no Brasil atualmente, é a horda, o bando de curupiras que estão dirigindo a opção de cor do Brasil. Né? Nós já trouxemos o Curupira aqui, não já? As pesquisas e discussões sobre a sofocracia podem trazer maiores esclarecimentos à consciência política das personalidades lúcidas, homens e mulheres, jovens e pessoas maduras. Qual opinião você
tem a respeito da sofocracia? Você admite algum regime político assemelhado no futuro, neste planeta? Quer dizer, é algo que nós temos que estudar. Agora a pergunta. Aqui em Belo Horizonte terá um curso do IPC sobre os cátaros. O estudo desse povo é importante à luz da conscienciologia? Olha, uma coisa boa. Já que você está perguntando, seria bom você frequentar o curso, você saber e tirar a sua conclusão. Você não está sabendo nada? Tudo indica para fazer uma pergunta dessa. Os cátaros, historicamente falando, é um povo que deve ser estudado, sim. Houve muita coisa e ainda tem sinais deles até hoje. E aqui está cheio de gente que mexeu com esse povo. Sou odontopediatra e recentemente me recorreu um caso inusitado em meu consultório. Um garoto com apenas 4 anos de idade que tem sérios problemas em aceitar-se como menino, ou seja, ele se vê como se fosse menina. Gosta e se identifica com coisas do universo feminino. Por exemplo, brincar de boneca, assistir programa da Xuxa, entre outros. A família já percebeu essa fissura na personalidade do garoto, mas a abordagem sempre é no sentido da repressão. A criança é super inteligente e não apresenta nenhum traço de feminilidade ou coisa do gênero. De que forma eu poderia assistir essa criança e essa família? Qual a melhor abordagem? Olha, aí é um processo psicológico e psiquiátrico muito sério do garoto e da família toda. E é problemático, difícil, é bom examinar isso com calma. Primeira coisa, precisa saber se tem irmãos nisso. Precisa saber se tem tias nessa história. Precisa saber se tem irmãs em casa. Porque às vezes o menino foi induzido a ser assim, pela educação. Tudo isso precisa ser identificado, é a primeira coisa que tem que ser vista. Sabe o nascer daqueles que nasceram e colocaram um camisolão nele, igual mulher? Tudo é possível. E aquilo continua. Eu vi muita gente na minha terra assim. Quando o cara cresceu, que ele viu como é que ele estava sendo criado, ele mudou. Mudou a estampa, o lado. Então aí é preciso examinar qual a influência do meio ambiente sendo esse garoto. Será que isso é só da personalidade dele? Se o menino é inteligente, primeira coisa, precisa de explicar para ele, para a mãe, as coisas, o pai, que ele recebeu um corpo. Esse corpo tem as instruções de uso. É bom sempre seguir aquilo que a fábrica manda. Então é bom explicitar isso tudo. Agora, para aí é preciso ter psicólogo, psiquiatra. Logo depois, após a decolagem vertical do psicossoma, deve ser em uma projeção, faltou aqui, né? Do psicossoma no espaço extrafísico, comecei a circular as energias, visando entrar em estado vibracional, atingindo em torno de 10 segundos de circulação energética, ganhando atitude na dimensão extrafísica. Subitamente percebi e senti no meu psicossoma começar a deslizar ou escorregar para baixo. Isso aí que você teve já há séculos, o povo já fala. Isso é chamada fuga astral. É o que o povão chamava disso. E a pessoa que sai do corpo, assim, quando vier, está fora da Terra. Tem muita coisa disso. Agora aí, escorregar para baixo, como se estivesse caindo, escorregar para cima é uma das coisas mais difíceis que tem. Imediatamente vivenciei uma profunda paz e sensação nítida de onipresença e onisciência. Porém, como não havia tido projeções desse nível, fiquei com receio quanto ao destino do psicossoma. É sempre a besteira, sempre aparece o medo. É gente boboca, deixa de ser boboca. Para onde ele iria? Quem ficaria cuidando do meu veículo, das emoções, enquanto eu estivesse projetado meditação? Olha, vai estudar mais e não fica com medo. Vê o que acontece. Eles se deram uma alerta a respeito dos seus processos. Esse processo é a fuga extrafísica, instantânea. Isso aí é para chamar a atenção. Quase sempre isso é feito com assistência de amparador. Observa o que é que houve com você. E deixa ele ter medo. Outra coisa, consciência não morre, tá? A gente desativa o corpo. Mas morrer, não. Estou só te falando para você ficar mais destemido, né? Mais intrépido, né? Acabar com a paura. Será a conjugação da sofocracia com a teática
do paradigma consciencial, do paradireito da cosmoética, a peça-chave no processo da integração das consciências extraterrestres na SOCIM, poderia desenvolver, sim. Mas agora, não é só consciência terrestre é coisa secundária. Eu sou muito interessado no povo daqui, é em você, eu mesmo, essa turma que está aqui, ó. Isso é mais importante que os extraterrestres que vêm. Esses aí a gente já vem para ajudar do jeito que for o caso do EM. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a sofocracia é necessário ter, sim, tudo isso que você falou aí, e mais alguma coisa. Uma coisa muito séria que você não falou aqui, que eu acho que seria bom acrescentar, é o parapsiquismo. Uma pessoa que for dirigir a outra politicamente, se ela entender de parapsiquismo e multidimensionalidade, ela é muito mais capacitada do que qualquer uma aí que tem milhões de PhD, etc., milhões de diplomas e tudo mais. Vocês não acham importante? Então, pensa no processo extrafísico, a multidimensionalidade nisso aí. Uma amiga ex-espírita está cuidando da mãe com Alzheimer há mais de 2 anos, e sua vida parou completamente em função disso. Como o Alzheimer da mãe está em estado muito adiantado, ela gostaria de saber como lidar com a situação para minimizar tanto o mal que acomete a mãe, como seu próprio equilíbrio atual que se encontra comprometido. E o que leva uma pessoa com forte atividade intelectual a sofrer do mal de Alzheimer? Eu quero dizer uma coisa, isso tudo aí tem sua razão de ser e é para aliviar o processo pós-dessomático da mamãe dela. Então isso a gente tem que olhar. Outra coisa, 2 anos é pouco. Tem uma senhora aí que aconteceu um acidente em 1988. Se nós vamos fazer o cálculo 88 para 2010, a filha está cuidando da mãe, fazem 22 anos. Tá certo? Essa eu também compareço nas coisas lá quando preciso. De vez em quando eu estou participando também. Eu estou acompanhando isso aí. Agora veja, é um caso pior. Porque em vez de ser Alzheimer, o acidente colocou a pessoa como fosse vegetal, a mãe da pessoa. Então, tudo isso tem sua razão de ser. Outra coisa, essa filha está muito convicta do trabalho que ela está fazendo e cuida da mãe. Agora, se você vê a foto da mãe, você vê, é um vegetal. Total. Então, esse caso, por exemplo, eu acho que é um pouquinho pior, né? São só 22 anos, a diferença é de 2 décadas. E a pessoa na cama. Agora, é lógico, aí eu, por exemplo, participo lá das coisas, porque eu conheço pouco, e também o negócio é muito tempo, né? Você já pensou a fortuna que já não se gastou para manter isso durante 22 anos? Estão entendendo? Agora, é um caso, é uma pena que a gente não possa mostrar um problema desse às pessoas. É um negócio de tirar o chapéu. De modo que isso aqui, ó, a pessoa tem que entender o que é que se passa e ter paciência. É bom ela estudar bastante a cuidadologia. Nós mesmos já falamos desse processo de cuidadologia aqui. Para um governo ter o privilégio de ser regido pela sofocracia, é necessário um número tal de consciências livres, ou é preciso que todos os envolvidos já tenham suas consciências livres e despertas? Ou seja, um percentual de consciências livres e despertas atua sobre o meio de forma a influenciar as consciências, ainda não desperta e livre, tudo é assim, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, nós vamos chegar na sofocracia sem esses processos de ter muita gente dominando. Ainda vai ser do jeito que nós estamos mesmo, porque a Terra não vai chegar assim num ponto de ficar bonitinha para ter um monte de consciências livres, tudo isso. Tem que ser a gente mesmo. Aqui, ó, sofocracia é com essa turma que está aqui. É com essa massa aqui que vai ser feito o Sofócrates. Sófocles. A perda da libido acontece em função do que, exatamente? O estresse prolongado pode afetar a libido de modo que a pessoa perca totalmente o interesse pelo ato sexual?
Chegaram a me dizer que isso está acontecendo porque eu trabalho de imagem mental em detrimento do corpo e de suas sensações. Em suma, eu daria mais valor à mente do que ao corpo e sua suscetibilidade. Isso procede? Procede, mas isso não deve ser a causa, não. A causa é um negócio que nós falamos aí, que é a predisposição. Se a pessoa não acha ambiente para o sexo, ela vai descartando o sexo, aquilo vai sendo passado para trás, não interessa mais. Tudo na vida nós temos que arranjar a autodisponibilidade. Eu já expliquei isso era um dos fatores mais sérios que tinha que haver muita discussão nos meus cursos sobre sexo somático, que é a disponibilidade para o ato sexual. A vida moderna cria esse problema à maioria das pessoas. Por quê? Não acha horário, não tem nada para ter o processo do ato sexual. Tem que pensar nisso. Agora, outra coisa, do seu ponto de vista, existe também os processos dos aditivos sexuais. Pensa que, no seu caso, às vezes está faltando isso. Outra coisa, é preciso examinar também como é que está havendo a conjugação do casal, né? Que às vezes teve umas brigas tão sérias, andaram falando umas coisas tão sérias, lá tão bravas, que o negócio criou trauma. Tudo isso existe. Você fala sobre os benefícios do consumo frutífero, o que concordo. Tenho por hábito o consumo matinal de salada de fruta. Tive a notícia ontem que recebi com certo cuidado. A de que o consumo de frutas deve ser separado e não em conjunto como uma salada. Como se repete um monte de bobagem sem fundamento, fiz uma rápida pesquisa na internet e nada achei. Qual a sua opinião? Eu sou favorável a comer fruta por fruta e não a salada de fruta. Agora você vai perguntar para mim, por que não a salada de fruta? A maioria das saladas de fruta, se não for bem feita, vai ter alguma das frutas que se colocar passada quer dizer que já começou a ficar podre, aquilo vai dar dor de barriga na pessoa. Nas minhas viagens internacionais, jamais comi salada de fruta, aqui, eu não sou besta. Na maioria dos hotéis, o negócio ficava passado, o negócio chegava lá, depois se dava aquela a maldição de Montezuma. Vocês sabem o que é a maldição de Montezuma, não sabem? Que é essa comida diferente. Uma das coisas é a salada de fruta. Fruta, gente, conforme o país que você está, por exemplo, tipo Brasil, Equador, Filipinas, você está entendendo? Tudo é quente. África, o norte da África, um país, por exemplo, vai para a Etiópia e vai comer salada de fruta. Pergunta primeiro, antes de começar a comer, pergunta, onde é que é o banheiro? Valdo. E é bom ir lá e ver o banheiro. Se tiver no México, então, é bom examinar com calma por causa das galinhas de baixo, né? E não dá para misturar o manjar dos deuses, que é a manga, com outras frutas também. Tem uma porção de fruta boa, né? Por exemplo, existem essas frutas secas. Hoje eu vou falar sobre uma fruta seca aí que eu não devia te falar, mas não vou dizer onde é que compra, não. O caso todo é o seguinte, é kiwi seco, cortado em fatias. E ele fica um pouco branco, do jeito que eles fazem. Aquilo, eu estou falando, mas vou avisar uma coisa, não pode comer 50 de uma vez, não. Coma só 5 de cada vez. Agora, gente, isso é fora de série. O kiwi seco, do jeito que tem. E aqui, tem vários lugares que vendem. O principal, não preciso falar para vocês, acho que é bom falar, né? É lá no Pomare. No Pomare tem. Agora, é o máximo, o kiwi seco. Aquela pessoa que tem anorexia, eu garanto, se comer uma fatia disso, ela começa a ter fome de novo. Agora, ontem ocorreu um fenômeno onde a minha televisão ligou sozinha. Analisei todas as hipóteses técnicas e constatei que não é problema de mau contato ou outro fator. É possível ser algum sinal estatístico? Achei coincidência, pois ocorreu no dia em que completei 365 teletertúlias assistidas, ou seja, um ano de estudos. Olha, primeira coisa é o seguinte,
Pode ser que você deixou a televisão ligada. Isso aí é a hipótese mais séria que tem na maioria desses casos. Observa bem se não foi. Olha se você desligou o negócio antes. Porque às vezes ela fica desligada, baixinha, qualquer coisa, de uma hora para outra, às vezes dá alteração da corrente elétrica, aquilo ela liga. Mas agora tudo é possível. É bom examinar os dois lados do aspecto, dois aspectos do fenômeno. Estou fazendo um trabalho proposto pela minha escola sobre sincretismo. Fui ao terreiro de Umbanda e, confesso, fiquei horrorizado. Era uma festa e várias pessoas levavam comida para os Exus. Eles comiam com as mãos, sentados no chão, e faziam sons como se fossem animais. Essas consciências são da baratosfera? Elas fazem o que nesse tipo de ambiente? O que me assusta mais é saber que tem pessoas que regulam suas vidas baseadas no ensinamento de tais criaturas. Escuta, você está fazendo um curso sobre sincretismo. O que você quer? Vai em frente, que você ainda não viu nada. É bom você ir ao Haiti, examinar o que é. E tem outras coisas mais sérias. Agora, lembre-se, você já deve ter lido das coisas do Asterix. Olha bem como é que eles eram, está cheio de gente daquela época. E olha, são os gauleses, eles já eram daquele jeito. Comia com o negócio enorme. Outra coisa, vá a Disney World, a Disneylândia, e peça lá aqueles... Vocês já viram aquilo? É do tamanho da cabeça de uma pessoa para comer com as duas mãos, porque a pessoa não aguenta segurar com a mão só, de tão pesado que é. Então essas coisas todas tem. Está cheio de animais humanos. Agora, como eu digo, animais, vamos animar. Porque a situação tem muita chance pela frente. Agora, ó, sincretismo religioso, você ainda não viu nada. Uma coisa boa é examinar o voodoo. Como eu tive examinando a opção de coisa, tem coisa ainda pior do que isso. Agora, ó, é a África. Outra coisa, se você quiser estudar isso mais sério, vá à Bahia. A Bahia está cheia de problema disso aí. E sério. A Bahia é um poço para examinar o processo africano aqui no Brasil. E o sincretismo religioso mais forte é o da Bahia que tem. Não é fácil. E é muita coisa assim ao natural. É o bicho mesmo, bicho homem, animal homem. Entende? Homem animal. Tem muita coisa nisso. Agora, gente, ontem foi citado um outro terremoto que teve no Haiti. Então, ó, se alguém quiser estar interessado, aqui tem o local aonde é o painel global, é o painel de monitoramento dos terremotos. Se a pessoa quiser, é só acessar aqui, que ela fica sabendo o que é que teve, como é que foi, o total e o que houve. Se interessar, ó, está aqui para a pessoa. Isso é muito bom, sabe, da internet. Você fica doutor em vulcanologia, terremoto, sismologia e outras logias por aí afora. Agora, gente, eu queria que vocês aqui observassem bem esse livro que está aqui. Esse livro vai ser o autógrafo e bate-papo com a autora que está ali. Ali, vamos dar umas batidas de palmas. Ela acabou de lançar o livro Reciclagem Alimentar. Agora, depois de amanhã, às 8h30 da noite, 20h30, vai ter um bate-papo e autógrafo com a autora. Os livros já tem aí, para ela autografar. Agora, ó, tem uma opção de receita interessante aqui, que vale a pena. Ela é da turma dos autores, ela fala aqui da Unesco, fala aqui do CAEC, uma opção de coisa aqui. É uma das únicas coisas que ela fala também. O resto tudo é coração de galinha, carne fresca, maionese, abobrinha empanada, farofa de banana, etc. tal. Sopa de couve, fubá e ovo. Tem um monte de coisa. Peixe, muqueca de peixe, peixe frito, bacalhau, aceu de seu. Tem de tudo aqui. Vale a pena ver o livro da dona Jandira Teixeira Garcia, que é ela. Então, ó, se vocês quiserem dar uma olhada dela no livro, só depois tem que devolver aqui para cima, tá certo? Para a gente ver como é que é.
Agora, a turma do epígrafe está convidando todo mundo para depois da manhã, 8h30 da noite, tá certo? Agora, outra coisa, já que teve aí o caso da criança, eu queria perguntar umas coisas. Vocês acham que o aumento dos homossexuais e lésbicas se deve à liberalidade dos costumes, à permissividade sexual, ou porque estão renascendo vultoso número de conréus, incluindo aí maior contingente de pré-mutantes? Tudo isso. Não, porque são os mutantes, né? Esse povo todo é que não se dá bem com o corpo. Então, como é que é? É o trinômio, né, que vocês acham, né? Eu também acho que são as três coisas. Agora, o processo mais sério é a conréu. O aumento disso é um fato. Eu acompanhei essas coisas, né, a partir da década de 60 e mais ou menos 50, né? Mas na década de 60 também, na Iberaba, né? Eu vi as coisas de perto, como é que era. E dentro do movimento espírita permitiu a gente ver muito isso, porque o povo se abria muito, né? Devido ao Chico ser homossexual, aquela coisa toda, então todos os homossexuais via para ver como é que era, pelo menos tirar uma casquinha, uma coisa. Então essas coisas todas eu vi. E hoje isso tem ampliado aí. Quase todo dia aparece alguma pergunta aqui sobre alguma coisa nesse sentido. O que você queria? Você falou de pré-mutante. É. Mas o contrário também, se tem um mutante, ele vai, na hora que ele está fazendo a remissão, teria tendência também, não? Para ser bonzinho, porque uma boa parte está aparecendo tudo já é mutante. Agora, quando aparece mutante, ele tem alteração no corpo. A gente nota que tem alteração. Entende? São esses mais. São os tais que eu andei estudando em zona boêmia, zona de prostituição. Lá em Uberaba mesmo eu estive estudando. Entende? Onde eu vi aquele cara que era homem e mulher ao mesmo tempo. Sim, hermafrodita. Hermafrodita. O hermafrodita que eu vi era típico mutante ressomático. Mas esse é o óbvio, não tem jeito de esconder. Mas agora tem outros que são mais ou menos assim, né? Esquisito. Eu te noto a coisa. Uma outra coisa, essas personalidades geralmente já viveram muito, são pessoas muito inteligentes. Você está entendendo? Já viveram muito, de um lado e do outro. Tiveram muita experiência. Agora, às vezes elas ficaram saturadas de experiência e quiseram outras coisas. É aí então que começa a dar alteração da morfologia. Agora, o pior da história é que isso não tem parte nenhuma explicando nada. A medicina não sabe nada disso, a psicologia não sabe nada disso. E outra coisa, os homossexuais, a maioria também não tem ideia nenhuma. E se você fala uma coisa dessa, a maioria deles renegam, repudiam. Tem até raiva de pensar numa coisa dessa, porque para eles é tão natural a condição. Mas o problema é que, com o passar do tempo, já houve caso de uma pessoa que brigou comigo a hora que eu fui explicar a situação. Ficou danada a vida. Passaram-se os anos, a pessoa chegou. Olha, eu vim dizer para você que você tem razão. Depois de muitos anos, eu cheguei à conclusão que você tem razão. Aconteceu tudo comigo mesmo, a situação toda e tal. Aí ele chegou à conclusão que o processo era a morfologia dele. Ele tentou, só porque eu falei, né, que eu nunca tinha visto, por exemplo, bodas de ouro de 2 homossexuais. Ele tentou tudo. Não conseguiu viver muito tempo com ninguém. Você está entendendo? Aí ele chegou lá e julgou a toalha. Pessoal, você tem razão. Essa pessoa eu procurei ajudar de tudo quanto é jeito. Agora, mais tarde, ele pegou uma doença. E a doença dele, braba, devido ao processo de homossexualidade mesmo. Ele pegou sífilis, Luiz, do ético. Aí a situação foi precária. Eu nem sei depois o que deu, porque sumiu, a gente não viu mais. Mas um processo difícil. Agora, veja, ele muito inteligente. Um monte deles são super inteligentes, são muito lúcidos. Mas é uma lucidez burra, né? Porque é comandado pela parte animal. Eles não raciocinam o processo consciencial que existe. Só vê a parte animal. Só o bicho está funcionando ali. Agora, ó, por isso que tem tanta gente também nas seitas, nas religiões. Esse negócio de sincretismo está cheio de gente aí.
Tem muitos deles que são assim. Outra coisa, essa turma de alteração da morfologia tem problema de pele quase sempre, processo de dermatose e problema de dermatologia, por causa do problema da energia que vem fora. E a energia que mexe em tudo acaba mexendo no processo da forma e também no processo exterior. Isso tudo também eu vi. Eu vi gente que arranjou, tem folhaço baseado nisso também. Você está entendendo? Para mim tem uma predisposição ali do assunto. Entende? Então é coisa que precisa estudar, né? Eu só avento essas hipóteses todas para a pessoa examinar. Quando vê a pessoa, fala assim, ó, existe uma hipótese, eu nunca fiz definitivamente. Para mim, eu tenho meu ponto de vista, meus posicionamentos, mas eu lanço isso tudo como hipótese. Valdo, eu gostaria que você discorresse sobre essa sofocracia futura aqui da exemplologia, assim, o detalhe do que poderia acontecer no futuro em relação à sofocracia, porque aqui o problema nosso, a primeira coisa que nós temos que fazer com a democracia pura e os 500 é começar a estudar política, mas do ponto de vista da filosofia política, o processo da sociologia, o problema de modo geral, da conviviologia grande. Então, por exemplo, sofocracia. Eu já estou trazendo esse tema para ajudar os 500. Isso aqui é uma coisa que tem que ser estudada. Mas você acha está que tudo dentro do processo. Você acha que também no futuro, vamos dizer, essa sabedoria ela vai se ampliar em geral para a população? Vai. E isso, naturalmente, partiria para uma sofocracia, mas também cosmoética. Eu não sei se do Estado Mundial também... Não sei se... Agora, melhor da história. Hoje, com os dados nossos que nós temos da conscienciologia, nós temos mais infraestrutura intelectual para entender esse assunto. Muito mais do que o Sócrates, muito mais do que a turma da democracia e tudo mais. Você veja, o nosso amigo logo já viu ali, ó, o Pico. Ele logo já perguntou. Não, e o processo do para-direito? E a cosmoética? É lógico. Isso aí muda de figura. Agora, ele só foi ver o processo da multidimensionalidade, que ele não lembrou dessa. Então, o estudo vai dar um novo nível para nós. Outra coisa, no dia 6 agora, do mês que vem, nós já vamos ter a primeira reunião, lá no discernimento. Vai ser uma reunião ainda indoors, quer dizer, debaixo de teto. Vai ser a primeira, porque ainda não está construído o local lá para a turma. Aí vai ser no dia 6, tudo indica. Eu falei que eu compareço lá, estarei lá para ver o processo. Vamos examinar. Já tem temas, tem uma opção de coisa, a turma já toda, já te falaram. Eu conversei com eles com calma. A democracia pura também, ela parte para um tipo de gestão que vai prevalecer quem tem mais competência para cada coisa. Não, mas isso com o tempo não sei se vai ver, né? Devido ao processo das aclamações. Agora, o melhor da história, lá, ó, nessas reuniões, nós já vamos começar a fazer o seguinte, ver quem é que quer candidatar o quê, depois fazer sorteio do povo. Tudo isso nós já podemos começar a fazer, desde já. Agora, isso vai mostrar outra condição, e outra coisa também. Junto conosco aqui, o nível de intelectualidade vai aumentar com isso. E aumentando, vai aumentar também o nível de seleção técnica do povo. Que vai ser exigido mais, eles vão ver mais os currículos, vão examinar mais os perfis. Agora, a gente convivendo aqui, ó, com a turma daqui, a coisa muda de figura. A coisa é diferente. Mas um grupo inteiro... Uma das coisas que eu falei com eles, que é meu ponto de vista, mas isso que tem que estudar lá, é o seguinte: todo mundo pode comparecer na situação, mas agora voto só deve dar quem estiver presente. Nada de processo de chat, a distância, isso aqui, ó. Essa bobajada toda que tem de e-mail, 1 milhão de coisas, não tem nada disso, não. Quer dizer, a infocomunicologia burra não deve influir na democracia pura. Só a infocomunicologia sábia. Esse negócio de levar papel higiênico não dá. Mas seria
a questão que o grupo mais intelectualizado na democracia pura, ele vai escolher gente com mais competência para gestão. Por exemplo, todos esses que querem participar dos 500, eles têm que participar, mas o voto deles só tem valor com eles presentes. Pode estar lá no fim da vida. Ó, por isso que vai ser anunciado toda reunião, às tantas horas do dia tal. A pessoa, só aqueles que compareceram tem valor. E nada de deixar para outro dia. Não, vai suspender porque tem pouca gente. Não, tem que resolver tudo em cima do lance. Democracia é isso. E outra coisa, não vai ter nenhum desses vícios que o Brasil está acostumado, que Brasília está até aqui, né? Esses vícios, tudo nós temos que cortar isso desde já, é o que eu falei com eles. Vamos começar eliminando todos os quiprocós esquisitinhos, tudo que seja ilícito. Não podemos seguir com isso. Professor, eu não entendo muito de política, mas estou tentando entender. Nesse Conselho dos 500 vão se formar comissões também, por exemplo, comissões de educação, a primeira vai ser de feita, saúde. A primeira comissão para examinar certas coisas iniciais. Isso já vai ser feito no dia 6. Pode ir lá e vamos ver quem é que vai se candidatar e quem é que vai depois, se vai precisar de sorteio, como é que é. Outra coisa, aclamação. Obrigada. A aclamação melhor mesmo é levantar a mão, né? Vamos ver, né? Não é que é com o povo, com o tempo, nós vamos aperfeiçoando muito essas técnicas, né? A gente tem que examinar. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, é o que eu disse para eles, vou repetir para vocês todos. Como tudo isso é novo, e nós temos ideia ainda mais nova do que aquilo que todo mundo já pensou, a hora que você coloca cosmoética, multidimensionalidade e para-direito, isso ninguém juntou aí com a política que tem nessa terra até o momento. Isso é novo. Como as coisas nossas são novas demais, nós temos direito de errar. De modo que prepare, porque vai ter erro, vão ter que quebrar a cara, vão ter que fazer cicatriz, acertar as coisas. Acertar bonitinho de cara é querer muito. Afinal de contas, não tem nenhum serenão aqui, pelo menos assim, que pode ser, né? Lá na hora vai aparecer algum serenão. Eu sou serenão, aí é diferente. Mas até o momento eu não vi nenhum. Nem serenona, sei lá, né? Tem uns que pintam, parece, a gente... A hierarquia evolutiva é mais próxima da meritocracia ou da democracia pura? O que você perguntou? A hierarquia evolutiva. A hierarquia? É. O que você quer saber? Eu quero saber o que tem mais de base. É a meritocracia ou a democracia pura? Não, aí é um problema de ângulo de visão. É um processo de ângulo de abordagem. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque é o seguinte, mérito, às vezes, por exemplo, uma pessoa, quem tem mais mérito é essa, mas ela está impedida por algum processo de saúde, uma coisa qualquer, nada disso entra no mérito. Vamos supor que teve um processo, ela meritoriamente é que merecia mais, mas ela está impedida pela circunstância da própria vida, como é que vai fazer? Entendeu? Então, meritocracia é uma coisa relativa. Agora, por exemplo, essa sofocracia, ela é inevitável. É isso que eu penso. A democracia pura, no meio dela, como incitamente, você está entendendo? Ela já tem a sofocracia. Você não acha? Era isso que eu queria entender. Ela é íncita. Eu queria entender, porque parece que essa democracia pura que eu estudei naquele livro, que tem a autohabilitação. Não, mas parece a democracia pura, o mais importante é elevar, exaltar a democracia pura. Por quê? Você falar que a pessoa é inteligente, que ela é culta, que ela é erudita, que ela é polímata, isso não resolve nada, não enche buraco de dente. Agora, a hora que você vai falar que tem um regime político com liberdade e definição onde todos dão opinião, mudou tudo de figura. Você está entendendo? Outra coisa, como é que todo mundo tem que ter e dar opinião, e todo mundo ser igual, dentro do processo da manifestação? Tem que ter sofocracia nisso. Tem que ter inteligência, tem que ter polimatia. Não tem outro jeito.
Uma coisa puxa a outra, é isso que nós queremos mostrar. Agora, na prática, a parte teática nossa, teoria e prática, a vivência do processo, é isso que nós queremos mostrar. Agora, gente, observem bem, o valor, a extensão, a profundidade, a oportunidade, a prioridade disso que nós vamos fazer. É uma das coisas mais sérias que eu já fiz proposta aqui, é o Conselho dos 500. Vocês ainda não têm ideia disso. Eu tenho certeza, porque senão já teria mais manifestação. Vocês ainda não pensaram o nível disso, e muitos nem, nunca tiveram oportunidade de, entendeu? Refletir mais com profundidade sobre o assunto. Vocês já pensaram, se nós começarmos a examinar, foi o que eu falei, de cara, e a turma não esqueceu isso, que eu falei no primeiro dia, isso aí vai dar num livro muito sério, oportunamente, para criar problema. Agora veja, a hora que nós chegarmos e mostrar essa realidade, e o que já deu certo até o momento. Se nós arranjarmos aí umas 5 manifestações básicas sociológicas que deram certo, acabou. Aquilo que dá com um elemento da humanidade, o resto da humanidade pode fazer, igualzinho. Se deu dentro de um bairro, por que não pode dar numa cidade, num estado, num país, num continente? Besteira. Então o problema é mostrar que isso funciona. Mesmo en petit comité. Funcionou num círculo acanhado, entendeu? Dentro de uma condição, mas como um processo de protótipo já é alguma coisa. Então, o primeiro livro que nós podíamos publicar oportunamente, pela experiência que nós vamos extrair daí, seria O Protótipo da Democracia Pura. Já pensou? Só isso já valeu a pena todo o esforço nosso da Cognópolis. Pensem nisso. Agora, esses debates não vão ser inevitáveis. Agora, eu só quis falar nessas coisas do ponto de vista político, eu falei para você, o dia que tivesse constituído as coisas aqui. Enquanto nós não fizemos o tertuliário, eu não toquei nesse assunto. Porque aqui é a arena de debates. O processo todo tem que começar por aqui, né? Isso aqui é como se fosse o rehearsal, quer dizer, um ensaio dos 500. Está entendendo? Aqui é o petit comité, a comissão inicial, é o pré-requisito. Então é por aí que nós temos que chegar lá. E outra coisa, com as manifestações de fora, sempre ajuda. Agora, com o passar do tempo, vocês podem estar certos, nós vamos começar a acumular observações. Algumas pessoas aí, eu acho que eu devia de anotar tudo que vem na cabeça sobre o processo da democracia pura. Que isso vai dar muito pano para manga. E vai ser muito interessante, porque vai abrir uma porção de viés de pesquisa para o povo todo aqui. Vocês vão ver. Produção em cima disso, o Conselho aí dos 500, ele vai prevalecer, lógico, a democracia pura e sofocracia também, está junto com... Agora, onde entra a inteligência evolutiva, entra no processo, que é um negócio... A inteligência evolutiva é que trouxe a ideia da cosmoética, da paradireitologia, da multidimensionalidade como sendo uma coisa séria, dando a banana para a religião e as seitas. Isso é inteligência evolutiva. É a hora que você começa a estudar o mecanismo da evolução da personalidade. Mecanismo sem nenhuma demagogia, sem nenhuma, vamos dizer, doutrinação, mas tudo friamente, soco na cara e fratura exposta. Na hora que começa isso, nós estamos vendo essa realidade. Outra coisa, o que nós estamos falando hoje serve para consciência e consciência. Então, essas consciências que estiveram nos ouvindo já vão ver que já tem gente que já está pensando. Outra coisa, eu já falei com a turma lá, olha, aperta o curso intermissivo por aí, vou falar de novo. Aperta o curso intermissivo por aí sobre politicologia, senão eles vão chegar aqui, você não me deu essa aula, como é que vai ser? Vai ser chato. Não brinca não, porque nessa questão de política, isso aí vai avançar uma opção de coisa. É inevitável, vão aparecer as neo-vercons, entendeu? Queria mudar um pouco de assunto.
Eu posso ter uma hipótese, quer dizer, eu tenho essa hipótese, eu quero saber se é viável, de uma pessoa pré-dessomante ficar, assim, nos últimos 15 dias, ficar num processo bem de amência, né, de Alzheimer, assim, para poder facilitar o choque da dessoma e facilitar a recepção pós-dessomática a ponto de acelerar a... Não é isso que eu falo. É isso? Faz 50 anos eu explico isso. Porque é como se ela estivesse já em coma, daqui faz um processo contínuo. Não, é um processo para fazer, vamos dizer, a chamada dos devedores antes. Entendeu ou não? Eu não entendi. Em vez de esperar a pessoa desativar o corpo, vamos fazer enquanto ela está com o corpo aqui. Chama todos que tem. E às vezes isso é um problema. Eu já mostrei aquele caso da dona lá que nós fomos lá porque ela estava muito, vamos dizer, está para morrer. A situação precária, está nas últimas instâncias da situação. Então chamaram, nós fomos lá. E ela não queria morrer, estava danada da vida. Aí a gente conversou, mexemos com energia, eu e uma companheira lá, uma colega, fomos lá, mexemos bastante energia, dia após dia. A pessoa melhorou, o ambiente melhorou, a família toda ficou em paz. E eu fui para a Europa, dar curso. Quando eu voltei, um mês depois, aí eu perguntei, como é que está a nossa moça? Pessoal, está lá, mas voltou numa condição muito pior do que antes. Falei assim, eu posso ir lá? Falei, não vai, porque a situação é precária, a situação não deve ir lá mais. Agora, então, você veja, a hora que começaram a fazer, que o povo apareceu, que eu já sabia que ia, os devedores, vieram primeiro os que estavam pedindo os débitos pequenos. A hora que vieram os grandões, a dona embirutou. Mas totalmente. Ela ficou danada da vida. Eu estava até com medo dela, antes dela morrer, dela fazer coisa lá. Eu pensei no outro aspecto, assim, de mexer na intraconsciencialidade da pessoa, como se ela tivesse tomado um anestésico e não sentisse tanto choque da dessoma. Não. Isso mas não o problema todo é sempre o processo do débito. É processo grupo K. Mais forte. Lembre-se daquele caso que eu já contei, que era lá do meu amigo, que eu conheci, e era amigo do Chico Xavier, na cidade dele, Pedro Leopoldo. Lembra? Que o cara era a reserva moral da cidade. A hora que eu passava, todo mundo via a dignidade, a hombridade, entendeu? O nível de, vamos dizer assim, de moral daquela personalidade fora de série. É a reserva moral da cidade. Aí o cara deu um negócio lá, tipo, sabe, AVC, alguma coisa. E a hora que deu, que ele voltou, entrou no meio coma lá, etc., voltou da comatose, aí ele voltou meio já descoincidido, aquele negócio todo. Então, daí em diante, todo mundo que chegava, ele começava a ver as coisas todas e falar toda a sujeirada da pessoa. Você está entendendo? Aí o cara ficou falando besteira, palavrões, processo de sexo, toda a reserva moral da cidade caiu. Então o que eles fizeram? Não deixaram mais ninguém visitar o homem. Fecharam tudo. Eu fui lá, junto com o Chico, nós somos das únicas pessoas para ver se melhorava o ambiente dele. Agora, ele só olhava o lado pior das coisas. Então, por exemplo, o dia que ele começou a falar das mulheres que estavam pulando a cerca, a hora que chegou, que ela estava com o marido, assim, ei, cara, por que você não trouxe o cara? Aí o outro aí, você só trouxe esse e o outro. Agora, tudo porque os assediadores dele, com os negócios todos, tomaram conta da história, que eram os devedores dele. Quer dizer, o cara só tinha fachada. Ele, como reserva moral, coitado, era fraco, porque senão não teria caído uma condição daquela. Piorou tudo. Então, você veja, há esses casos assim que são exceções.
Mas a maioria, quando ocorre, que demora muito, é para melhorar, para aliviar um pouco o óleo penselho da pessoa enquanto ela está aqui. Porque aquilo tem relação com o povo que fica. Você está entendendo? Então, para ele não criar problema depois. Então, o estudo é uma bênção. Às vezes a gente não deve reclamar, não. O TI, para geronte, é uma bênção. Isso aí vale a pena, é um processo de assistência, muito sério. Eu queria justamente entender qual seria essa vantagem dos assediadores virem antes, enquanto a pessoa está no corpo físico. Eles vêm aqueles, e a turma que pode, divido, eles vêm. A turma pega e tira, encaminha, como é que é? Acolhimento, orientação e encaminhamento. Então, como se fosse uma isca, né? Aquela consciência vira uma isca para puxar e para tirar. Então, antes que ele morra, vão fazer o negócio. Eles vão dispersando o povo. Agora, tem casos desses que são terríveis. É tanto que todo mundo sabe. Por exemplo, se eu vai num sanatório desse, um hospital de gerontes, o ambiente deles quase sempre é o pior que tem em matéria de hospital. Eu trabalhei com isso, eu vi de perto a opção desses caras, não é fácil. Então é aquela pessoa que às vezes tem que tomar banho, às vezes 2 vezes por dia. E tem verdadeiros heróis e heroínas trabalhando com esse povo. São os melhores enfermeiros que tem. É gente de alto gabarito, os cuidadores que tem nesse povo. Eu sempre dava muito valor para essa turma. Entende? Eu tratei disso, inclusive no Rio de vez em quando eu visitava um ou outro, assistente social, aquele todo. Eu acho muito sério isso aí. É tanto que eu sempre falei, né? Um dia, se tiver um hospital nosso aqui, devia ter esse aspecto aí da UTI para gerontes. É uma coisa inevitável. Porque aqui, ó, vocês todos vão ser gerontes. Todo mundo aqui está caminhando para ter 100 anos. Vocês podem esperar, se ver se está tudo certinho. Entendeu? Vamos ler, vamos acertar isso aí. Eu sou o primeiro candidato, porque eu sou mais velho, né? Então a gente já viu o troço desde já. Agora, gente, ó, assistindo a tertúlia maternação, fiquei curiosa como fica o processo quando o homossexual adota uma criança. Quer dizer, isso é positivo para a criança? Eis aí um assunto complexo. O que vocês acham? Quem é que acha que é positivo? Quem é que acha que é negativo? Pensem bem. Gente, mulher, mãe, maternal, para cuidar bem de criança já é um problema, não é toda que se sai bem. Agora, uma pessoa, olha bem, aquela mãe que adora o marido, que gosta dos filhos, nem sempre se dá bem como na maternidade. Agora veja uma pessoa que já tem problema com o sexo, já não segue as instruções de uso do próprio veículo que ela usa e vai encaminhar outro. Vamos observar, né? A gente abençoa, né? Todo mundo que adota os outros, que ajuda, que encaminha, tudo é positivo. Vamos ver. Na página 15, antagonismologia, o senhor poderia ampliar o antagonismo poder político, poder econômico, e antagonismo poder político, privilégios materiais? Olha, poder político e poder econômico é um antagonismo em certos assuntos que o problema é muito sério. Por quê? Quando a pessoa tem muito dinheiro, a parte política dela quase sempre ela compra as outras pessoas. O dinheiro não compra tudo, mas compra muita coisa. Então, isso é o senhor problema. Então, a primeira coisa que está começando a acontecer no Brasil. Pela primeira vez, o Brasil está mostrando algum poder econômico. Precisa saber como é que vão ajudar. Por exemplo, eu acho que o Lula se saiu bem desde que eles procuraram ajudar o Haiti. Eu falei isso aqui logo que saiu, que o soldado foi para o Haiti. Agora, por exemplo, parece que deram para ele um título do homem internacional, né, desse ano. Vocês viram isso? Saiu agora para o Lula. Quer dizer, isso também eu acho. Isso aí ele merece. Pelo trabalho que ele está fazendo, é uma das primeiras coisas boas que eu vejo dos negócios dele, que saíram agora ultimamente. Isso foi essa semana. Deram para ele o título, né, de alto internacional, aí, alta personalidade. Vocês viram aquilo?
Saiu agora, essa semana, o negócio não foi? Então, isso aí é uma coisa boa. Mas agora eu preciso saber, por exemplo, ele pretende mandar mais soldado para o Haiti. Estão certos. Soldado, policial, gente do exército, gente da polícia. Isso aí é bom. O Haiti precisa dessa ajuda. Isso é uma boa. Então, é um poder político e um poder econômico bem aplicado. Nisso aí o Lula é certíssimo. Agora, antagonismo, poder político e privilégios materiais. Isso aí é a turma do Senado. É só olhar como é, que a maioria dos senados do partido do Lula são desse negócio aqui. É o povo que não larga o osso. A esses que saem aí as relações nas revistas, o cara em 2 anos arranjou bilhões. Não tinha dinheiro nenhum, ficou rico de uma hora para outra. E outra coisa, não é do Baixo Clero, aquele cara não, aquele nosso amigo lá não. Eu estou falando esses ricaços aqui de baixo, da hora para outra, né? O negócio é sério. Como conciliar antagonismo, democracia, sofocracia nas práticas diárias das decisões em uma cognópsia? É o que nós vamos ver. Contamos com você, você é daqui, você deve estar lá, você vai fazer a situação. Os 500 é para isso. Em Foz, o Conselho dos 500 pode vir a ser o elo entre esses antagonismos? Justa. Ele está perguntando óbvio, não é para isso que está sendo criado. Isso que bobagem. Agora, ele está aqui, eu considero o seu voto permanente lá dentro. Vamos ver como é que fica. Já li um livro sobre Tenef, ainda tem uma dúvida, sobre o horário das práticas. No livro o senhor fala sobre o período de 3 horas. Exemplo, se eu escolher as 23 horas, posso fazer também as 22 ou 24. Desde que esteja no período compreendido entre 21 e 24 horas. Isso é por quê? Isso é para facilitar a pessoa que ainda vamos dizer, novata. Ela nunca se dedicou a alguma coisa diária, todo dia, para valer para o resto da vida. Então, a gente mostra até ela fixar como é que é. Porque ela, às vezes, tem dificuldade com isso. A diferença de 1 hora, de 2 ou de 3, é terrível em certos horários, quando o horário é permanente. Por isso que a gente está mostrando lá. Agora, você vai trabalhar 50 minutos, por exemplo, nessas 3 horas, entre as 22 e as 24 horas. Agora, quanto tempo? Junto com o seu amparador, você vai marcar direitinho o horário. Não. Começa às 10h30 e vai até às 11h30. E acabou. Uma coisa assim, aquilo vai ficar fixado. Agora, para começar, a pessoa tem que saber o que é que ela vai fazer. No início, como é que fica, etc. Até ela virar gente dentro da Tenef. Faz parte disso. Sr. Valdo. Sim. Aqui, ó, no A. Eu gostaria que o senhor clareasse um pouco mais como é que o senhor vê a relação entre sofocracia e democracia, né? Porque tem algumas partes que está antagônico e algumas partes que está a favor. Então, como é que olha as partes a favor, esquece o antagônico. Tá. Você vai entender tudo. É porque está, por exemplo, antonimologia tem democracia. Tudo que interessa, como diria lá no Paraguai, é aquilo que está para riba. Tá certo? Aquilo que está abaixo não interessa. Nós temos que levantar o ânimo da situação. Vamos pensar o que é que seja o elevado, aquilo que sobe, aquilo que desenvolve, aquilo que amplia, que aumenta. Agora, quanto mais sábios sejam vocês, melhor para a democracia pura, né? Lembre-se disso. Quanto mais sofocracia nós tivermos, melhor para a democracia pura. Isso é óbvio. Se a gente pegar a sofocracia do Platão, ele não era democrata, né? Mas ele esquece ele. Aqui, ó, ele já era. Eu coloquei aqui de propósito, que o regime começou lá, mas veja, a República está cheia de erros. Eu não assino embaixo a República do Platão. Não é a República dos meus sonhos. Lembra daquela história? Do povo aqui do Brasil, Deodoro, aquele todo que tinha a República dos sonhos dele. A República do Platão nunca foi a República dos meus sonhos. Não é essa. A República dos meus sonhos é a República da democracia pura, no mínimo.
onde todo mundo exerce o poder simultaneamente. Se for então o senhor vê a sofocracia como uma condição para a democracia, mas não está claro ainda a aspecto maneira... da história, como o para-direito é outro aspecto, como a cosmoética é outro aspecto, e como a multidimensionalidade é outro aspecto. Aí você vira para mim e fala assim, mas Valdo, o que é que tem a outra dimensão que vê com essa? O que você acha? O que é que tem? Eu acho que o parapsiquismo ele qualifica a cosmoética. Mas não é só isso. Você tem que criar um ambiente lá dos 500, aonde vai ter o conselho dos 500, um ambiente adequado. Se aqui não aparecer um monte desse povo danado da vida contra, como é que vai ser esse ambiente? O povo vai sair de lá com dor de barriga, tudo danado da vida. Como é que fica? Tem que criar um ambiente adequado. Você vai juntar 500 pessoas para decidir o processo dentro de um bairro, tem que ter um ambiente adequado. Você não vê a Câmara, Senado, de vez em quando o cara ataca o outro para brigar, o que é aquilo? Falta de parapsiquismo, multidimensionalidade. O povo não está entendendo que existe assédio. Então a série tem, em vez de 500, ali é o conceito dos 500, consciência. Em vez disso, tem 500 mil extrafísicos olhando para ver se acaba com tudo. Você entendeu? Isso Platão não falou. Nem cosmoética também não falou. Sim, ele deu alguma ideia, mas não falou. E onde tem poder decisório, tem interesses em influenciar o poder. Coisa, né? O para-direito também não foi considerado. Agora, o para-direito não foi considerado nem pelos jurisconsultos, a turma toda, não é nada disso. A coisa é muito mais ampla. Agora, então, você veja, Jorge Lattes, nós temos hoje uma série de condições muito mais evoluídas para sair bem nisso. Teoricamente, nós estamos muito mais munidos de ideias avançadas do que qualquer outro que já estudou isso antes. Tem lógica o que eu estou falando? Você acha que eu estou exagerado? A verdade é essa, o negócio está aí. Nós temos hoje mais gabarito para falar sobre esse assunto que qualquer desses autores tem feito. Para isso dar certo, essa democracia dar certo, a média das pessoas que participam dessa democracia tem que ter mais discernimento e boa intenção também, não é isso? E no início tem que errar muito, quebrar a cara, até acertar. Mas tem que ter intenção. Por quê? Né? Não tem ninguém sábio total, não tem ninguém serenão. Agora, por que também precisa de ter o parapsiquismo? Para vocês serem melhor inspirados na hora de Mas e o papel da boa intenção, qual é? É grande também. O papel da boa intenção, da média das pessoas ter boa intenção. Papel de boa intenção? É. Não, essa não resolve. Boa intenção não resolve. Boa vontade também não. Tem que ter discernimento. Isso ajuda, mas o que resolve é o discernimento. Discernimento, né? Lá, os 500, a gente tem que ver como é que foi o nível de discernimento dessa resolução. É isso que interessa. Discernir. É aí que vai mostrar a inteligência. Eu acho que não está. Professor, continuando ainda essa interessante discussão, aqui na voluntariologia, o senhor coloca o voluntariado político. O senhor pode falar um pouco isso e também qual seria a antípoda, qual seria o contrário de um voluntariado político? É aquele voluntariado da pessoa que fica à distância, praticamente alienada, julgando pedra nos outros que estão trabalhando. Isso se chamaria como? Voluntariado da baratosfera. Então, e o político? Aqui em Foz tem gente assim. Toda imprensa marrom é da baratosfera. Eles ficam julgando. Eu queria depois conversar com você antes de ir embora hoje sobre um assunto desse. Pensa bem que é a política rastaquera, a distância do lixo, do esgoto. Mas, professor,
tem pessoas aqui da CCCI que tem perfil sofocrático e que não participa. Como fazer para chamar, para sensibilizar esta política? Pois é, esses caras têm que quebrar a cara, depois nós vamos falar. Ou você não apareceu, por que você não apareceu? Tem que mostrar. E outra coisa, aqui na Tertúlia eu quero falar sobre isso tudo. A CCCI teria outro nível, porque tem muita gente boa que não contribui com aquele... Mas com o Conselho dos 500 e as resoluções, muita gente dessa vai acabar participando. Vocês vão ver o tanto de ideia nova que isso vai criar na cabeça dos outros. Eu estou falando. E outra coisa, eu vejo que é um dos assuntos que os amparadores estão mais empenhados. É como se tivesse cansado de política, de coisas assim, que não vai dar em nada. Não, estão esperando isso há muito tempo. Tá. É uma coisa que não tem. Gente, a ONU ainda não descobriu essa existência, essa realidade. A ONU. Então, como é que fica? Professor, fala. Eu quero fazer uma pergunta sobre o verbete maternação. Eu sei, esse maternação está dando, todo dia tem 2, 3 coisas, vocês já notaram? Nunca vi que deu tanto filhote, sabe, maternidade, né, começou a pró dele é grande. A respeito da regressão intraconsciencial, gostaria que o senhor explicasse sobre isso. A regressão intraconsciencial. O problema todo é o seguinte, vamos entender. Quando a pessoa, ela vai e fica grávida, quer dizer, gestante, os hormônios começam a alterar tudo. Mas os hormônios é uma parte animal que modifica e altera tudo. Então, a cabeça da mulher, naturalmente, ela cai. O nível de intelectualidade, o nível de elaboração de pensamento, tudo isso cai. E aumenta o processo da expressão de sentimento, de emoção, principalmente a emoção da maternidade. Então, por exemplo, a parte dos seios, que é a prolactina, começa a dar um negócio, aí o problema de amamentar. Amamentar, então, é o bicho mesmo, a fêmea exercendo a função de parideira. Aquilo, então, mais ou menos, quando ela começa a ficar grávida, que o negócio se instala, quase sempre isso ocorre lá pelo 2º, 3º mês, no máximo. Mas às vezes até antes. Entende? E tem mulher que às vezes ela já esteve e perdeu um filho, por exemplo, antes, ela às vezes fica assim vários anos totalmente rendida ao processo dos hormônios. Agora, o que se passa? Se tudo corre bem com ela, ela tem um filho, aquele negócio todo, ela só melhora quase sempre a partir do 6º mês depois do parto. Aí que ela começa a voltar a ser a personalidade que era. Então, a gente nota, a mulher, por exemplo, ela se torna mais ameninada, ela se torna mais caseira, ela se torna mais, vamos dizer, abraçadeira. Você está entendendo? Os abraços, com o processo do problema do aconchego. E por aí vai uma série de coisas. E outra coisa, ela emburrece totalmente. Eu já vi caso que eu segui, que a pessoa saiu de 100 para 0. E ficou praticamente, só pensava na maternidade o tempo todo. Agora, é um perigo quando é assim, porque tem que abrir o olho, porque a mulher começa às vezes a comer demais, passa o excesso de peso, é um perigo, conforme o caso. Às vezes ela joga tudo no buraco, tem que acompanhar. Eu vi cada caso disso, do arco da velha. Agora, se há de ver, os problemas é com o marido. O marido boboca, marido de primeira viagem, nunca tinha sido pai nem nada. A hora que vem aquilo, ia ver a mulher dele alterada, era um problema, para não haver briga, para não haver problema, tinha que segurar as coisas, porque essa não é a minha mulher. Ela mudou, Valdo. Virou um bicho. Não um bicho que é um bicho bacana, mas é um bicho, é um filhote. É um filhote, é uma gatinha. Hein? Ela fica com edema cerebral. Mas isso, outra coisa. Se há um edema mais sério, piora mais ainda. Mas agora, no normal, sem haver nada de patologia,
A inteligência cai mesmo, isso está provado, não tem saída. Agora, o melhor da história, eu sou feliz da vida porque descobri isso agora nesses últimos tempos. Pelo seguinte, quase me bateram várias vezes a hora que eu falava que a mulher emburrecia. Eu, no movimento espírita, já falava isso. A mulher emburrece com a gravidez, os hormônios atuam, há um problema na cabeça, porque eu sentia por causa das energias, a gente sentia por causa da assimilação, entendeu como é que é? Agora, hoje está provado, e a média é essa, só começa a melhorar 6 meses depois, quando está na fase da amamentação. E quando aí começa a melhorar. E outra coisa, não melhora de uma hora para outra, não. Tem mulher também, que eu já vi, que não melhorou nunca mais. Você já deve ter visto isso. Essas é que deram edema. E quando acontece o contrário, a depressão pós-parto, qual é o processo? Não, a depressão pós-parto é outra coisa. Fala aí, você é especialista aí, né? Você conhece isso tudo. Hein? Não, a questão é algum nível, parece que já está demonstrado que algum nível de inchaço, a gente vê muitas vezes a gestante, né, inchando mama, inchando a perna. Esse inchaço também repercute a nível cerebral. Eu lembro de uma colega que era extremamente hábil, como médica, né, intensivista, extremamente hábil, extremamente desenvolta na prática. E ela perdeu, mas isso é porque pegou o cerebelo. Isso, ela fala... Pega o cerebelo, isso tudo eu vi. Na hora do round médico, ela falava assim, gente, espera aí, eu estou com edema cerebral. Fala mais. Ela até brincava com isso. Então, assim, mas não é brincadeira. Não é fácil. Né? E essa depressão muitas vezes tem a ver com a questão da rejeição da pessoa com a própria condição da maternidade, né? Quase sempre o processo do pós-parto, sabe, principalmente a psicose, etc., os casos todos que dão, é preciso ter cuidado que aquilo foi um excesso que não foi coibido. Alguma coisa que aconteceu durante o processo, que aquilo caminhou e vem depois do processo. Uma outra coisa, tem vários casos também que não são bem explicados em matéria de eclâmpsia, que é por causa disso. Que eclâmpsia é justamente isso quando entra numa intoxicação na hora do parto. Isso aqui é o pior. E mata. E outra coisa, aleija. A pessoa fica aleijada. A minha tia, por exemplo, que era fora de série, Opala, deu eclâmpsia, ela ficou aleijada pro resto da vida. Uma criança só, acabou. Torrou tudo, o resto da vida. Ela viveu ainda muito tempo, fazendo assistência aos outros, mas se arrastando. E a eclâmpsia acabou com ela, devido aos processos. Então, não se brinca com esse negócio, não. Tem que examinar muito o problema hormonal, senão dá para trás. Agora, gente, ó, Le Monde elege Lula o homem do ano de 2009. O homem do ano. Mas eles falaram outra coisa, é como se fosse o estadista. Não é homem. Estadista é mais sério, não é isso? Estadista é mais que isso aqui. Aqui é o seguinte, possivelmente, eles não colocaram a palavra estadista porque está num processo político, né? Está na cara. Está aqui, ó, é BBC do Brasil. Entende? Está falando tudo sobre o Le Monde e o processo do Lula. Agora, veja, mas eu não sei se é esse aqui que eu estou... Não, eu falei estadista, é outro. Vê se você acha aí. Esse aqui não, isso aqui eles estão fazendo isso para puxar o Lula para ele comprar os aviões. Isso é coisa de técnica de francês para saber vender avião. Estão vendendo avião, por isso estão fazendo isso. Estão comprando Lula. O outro não, o outro é espontâneo. Lula conquista prêmio de estadista global no Fórum Econômico Mundial. Global. É esse, aonde que foi isso? Quem é que deu? Espera aí, Fórum Econômico Mundial, que abriu aqui, tá lento. É o Fórum de Davos. É isso aqui, achei. Pedi para imprimir lá. Foi o Fórum Econômico Mundial. Está aqui Davos. É Davos, né? Davos? Isso. A data foi 20 de janeiro. Lá tem francês, mas não é só francês que tem. Pode ser que o interesse seja outro. Mas será que ainda são os franceses que estão atuando para puxar o Lula? Pode ser, né? Estratégia, né? É estratégia de negócios. Tranquilo. Professor, página 15, pode ser aqui B. 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 Trinômio.
O trinômio platônico, justiça, harmonia, virtude. Trinômio platônico, justiça, harmonia e virtude. Que pode comentar? Está tudo explícito, não precisa de falar nada. Aprofunde, por favor. Aprofundar. Justiça. Você sabe o que é justiça? Harmonia e virtude. O que você quer mais? Isso é um negócio de Platão. Isso é antigo, isso é da época dele. É o mais óbvio, né, das coisas todas normais para criar equilíbrio na vida humana. São essas três coisas. Por que platônico, então? E virtude. Por que platônico? Platônico, isso aí se você for pensar as coisas dele, é extraído do negócio dele. O problema que ele fez lá, você está entendendo, da República, era mais ou menos baseado nisso, na justiça, na harmonia e na virtude. Entende? Mas isso ainda é pouco. Agora, é lógico, aí depende da interpretação que você dá para cada palavra dessa. Mas, por exemplo, o que eu acho mais importante é o discernimento evolutivo, a inteligência evolutiva. Isso eu não pensava. Eu não tinha ideia disso aí. E é muito sério, a inteligência evolutiva. Você criticou em outra tertúlia os ícones que representam os diversos povos da Europa. Ao mesmo tempo, o senhor fala do caráter nacionalista dos gaúchos, da tradução família mineira, da malemolência dos baianos e assim por diante. Um traço cultural não implica que todos os membros de uma cultura os tenham, mas que a maioria tem. Pode falar mais sobre isso? Sim. Por exemplo, baiano. Todo mundo sabe que Salvador é diferente do resto do Brasil. A gente não precisa de falar que seja os baianos todos. Mas lá na cidade de Salvador, olha o que é que tem lá. Vai lá, examina. Vocês vão ver, vocês vão tirar a opção de conclusão. Não tem nada igual. Agora, existe algum outro lugar que possa representar mais a África do que Salvador? Então, nós temos que ver isso tudo. Agora, nós não podemos julgar os baianos pelos brasileiros, todos os brasileiros, ninguém é igual a eles. Cada um de um jeito. Então, a hora que eu falei o caso dos ícones lá da Europa, é para mostrar que isso é um folclore. Folclore, minha gente, isso existe. Eu vim falando folclore aqui, de tudo quanto é jeito. É a saga, como diria o Paulo Coelho, a lenda pessoal. Isso faz parte do serviço, isso é bobagem, é folclore. Agora, então, vamos entender. Os diversos povos da Europa, eles mesmos fazem piada entre eles. A questão dos gaúchos. E eu vivo metendo o pau, por exemplo, em gaúcho, em que o negócio que eu meto mais o pau é no... que aquilo dá câncer. E está provado. Então não adianta combater. No entanto, eles viraram símbolo, fizeram disso aí um símbolo. Vocês querem maior burrice do que essa? Qual outro nome que tem para isso? Além de burrice, tem uma coisa de ignorância? Tapar os olhos? Ser amaurótico? Quer dizer, enceguecer? Que nome que tem para isso? Isso tudo é processo, né? A família mineira, todo mundo sabe que outro irmão, a situação é diferente. Então, veja, isso é Minas Gerais. Cada um tem seus folclores, não tem jeito. É a saída. Agora, a malemolência dos baianos é só ir lá para ver como é que é. Isso é um fato. É só ir, examinar. Mas em Minas também tem muita malemolência. Eu gosto de usar mais malemolência para Minas e mais o africanismo para Bahia. Então, tem um traço cultural mais claro. Agora, nem todos os membros de uma família, por exemplo, uma família tem 17 membros. Pode ter um serenão e pode ter o maior mega sediador. Tudo entre os 17 membros da família. Nós sabemos disso. Mas agora, o folclore, ele marca certas coisas. Por exemplo, vamos falar franco. Na França, vocês acham, por exemplo, o francês, ele é um cara mais alegre ou ele é um cara resmungão danado da vida? Quem é que conhece a França? Levanta a mão. O que vocês acham? Fala um por um. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Aí, pergunta para qualquer um. Quem já esteve na França, quem já viveu muito lá? São de morte. Vai me dizer? Não são todos assim. Eu conheço um monte de francesas e franceses fora de série, que não são assim. Mas, de modo geral, você vai pegar o povo. Uma outra coisa. Em Portugal, vocês querem mais piada e mais
folclore do que os lusitanos. Do jeito que nós fazemos com eles, eles fazem conosco. Isso faz parte do serviço. Matuba de Trás dos Montes, que é justamente onde tem os vieiros da minha família. Então, os vieiras de Portugal, que é do meu lado, é que são considerados mais bitolados. Entendeu? Isso é uma situação entre eles. Mas agora vocês vejam que o processo de Portugal é difícil em certas coisas, por causa do modo deles abordar. O jeito de, vamos dizer, de servir as coisas. Isso tudo faz parte. Agora, é todo português assim? Não. Tem um português agora que está estudando sério, aí o Damasio, que é fora de sério, o homem, em matéria de QI. Ele é uma cabeça, uma inteligência, esse cara, está nos Estados Unidos, trabalhando no Damasio. Nós já tivemos aí pesquisa, já debatemos o livro dele, heterocrítico. Então, vamos examinar bem essas coisas e agora lembrar daquele meu princípio. Nós devemos fazer as críticas até o nível da irreverência para valer. Porque senão as críticas não adiantam nada. Se nós fizermos uma crítica toda, com muita cerimônia, muita diplomacia, isso não funciona. Tem que ir até a irreverência. Não precisa de ter sarcasmo, nem nada disso, mas irreverência às vezes é necessário. E a irreverência faz parte do folclore. Tem uma curiosidade a respeito do processo geográfico e energético do Pontal do Atalaia e Arraial do Cabo. É o local mais adentro do alto mar da região sudeste. O senhor já esteve lá? Já. Qual a sua percepção e opinião sobre as energias desse local? Olha, lá é bom, mas o processo todo, a coisa mais séria que tem, lá naquela área, que eu vi, onde tinha muita energia quando eu ia lá, mas veja, eu fiz isso mais na década de 70. De lá para cá eu não vi como é que a população aumentou, tem uma opção de coisa lá atrapalhada. Mas era na praia do Peiró. Se você sabe o que é que eu estou falando, lá é que tinha mais energia de tudo que eu examinei. Você sabe que nessa época eu ia no Brasil com o meu Fusca maceteado para fazer pesquisa de energia. Então eu fui a Guarapari 2 vezes para examinar os negócios da areia monazítica com os processos de energia. Eu estive em Mangaratiba, estive num monte de lugar desse por aí afora. Então, ali dentro eu não vejo que seja. Esse negócio de ponta é uma coisa relativa, porque isso aí depende do que é que tem lá, porque tudo, continentes, todos eles se emendam no fundo. Agora tem as placas tectônicas. Agora, qual é a extensão das energias gravitantes negativas de um possível sambaqui em um local deste aparentemente belíssimo? Como se dá a interação cosmoética nas abordagens interassistenciais para com as consciências moradoras do local? Olha, isso aí varia. Sambaqui é preciso examinar cada um ver como é que é. Examina bem, porque eu andei estudando esse negócio de sambaqui também. E o mais sério que eu vi é aquilo lá do Rio, que cria problema até hoje lá no restaurante. Aquilo lá não é fácil. E foi os que eu saí para fora do corpo, que os caras estão defendendo lá o cemitério deles, não sei, que aquilo lá foi feito antes do Cabral aparecer por aqui. Então, é um negócio muito antigo e a gente não sabe como é que é. Uma das perguntas que eu fiz quando eles começaram a fazer a REURBEX, a reurbanização estatística, foi essa. Como é que vocês vão fazer com os índios? O povo raramente pensa nisso. Estafisicamente tem um monte de índio aí, tudo bem perturbadinho. Entendeu? Como é que fica? Então, isso tudo é coisa para se estudar. Agora, Sambaqui e ver o processo de energia do cemitério de índio tem que examinar muito. Agora, que se influi na vida humana, influi, viu? Abre o olho que influi sim. Porque todos esses processos que usaram nas vidas anteriores aí, em vidas passadas e períodos anteriores, isso influi no povo que vive hoje. Lembre-se, aquele processo lá do México, que eu examinei o negócio fora do corpo, depois quis ir lá fisicamente. A hora que eu cheguei, alguns quilômetros antes, eu desisti, não quis ir lá. Que é o vale que tem lá, que tem aquele povo que eles matavam demais o povo.
Agora, para mim, eles mataram muito mais gente que aquilo que a história registra, através das iniciações. Aquelas pirâmides, fica assim, sabe como é que é? Aquilo ali é um dos piores lugares da Terra que eu já estive perto. Agora, a quilômetro de distância, você nota as energias negativas em cima de você. Agora, a energia te perturba. Aquilo eles não limparam até hoje. Já fizeram muita coisa de turismo, jardim, andaram melhorando a opção de coisa, mas... Eu falei, nunca mais eu volto aqui. Vocês sabem o que é que eu estou falando, né? Elas pirando lá. Agora, vocês já pensaram quantos séculos, talvez, eles não mataram gente ali? De tudo quanto é jeito, nas iniciações. Então, pensa nisso, como é que fica. Índio tem muita coisa disso, que esse povo lá, sob certo aspecto, também tudo é tipo índio. Diz os espíritos que você foi casado com Joana de Cusa, é verdade? Opa, arranjaram um casamento para mim. Seria a Joana uma das encarnações da monja? Não, isso tudo é conversa. Olha, fala com eles que é a vovozinha deles, tá certo? Tem nada que ver comigo. Joana de Cusa, sai dessa. Poderia me dizer, olha, é bom eu avisar uma coisa. Já falaram que eu fui casado, que já foi isso, que foi aquilo, de um monte de gente no movimento espírita. Ó, tem uma verdadeira, vamos dizer, enciclopédia de gente que eles falam que eu fui. Conversa fiada. Não existe nada disso, não. Eu já falei quem eu sou, ou quem eu fui. A verdade é essa. Tem gente que sabe o que é. O Chico mesmo falava, a situação, a minha última vida foi junto com ele, filho dele, aquela coisa toda, todo mundo sabe. Mas esse resto aí não tem nada que ver. Falar também disso, daquilo, não sei o que é, de acordo com aquilo que eles achavam. Outro olhava a cara, parecia comigo quando mais novo, então esse, ou aquele. Tem isso tudo é conversa fiada. Poderia me dizer se o Conselho dos 500 vai abranger os cidadãos do bairro Cognópolis, ou só conscienciólogo da Cognópolis Foz? O processo é o seguinte, o Conselho dos 500 é para dirigir o bairro Cognópolis. Não é isso? Vamos ver o que nós vamos fazer com isso. É todo mundo, não é só conscienciólogo, não. Até o Avindade vai aparecer lá. É isso. E por que não? Assisti ontem na tertúlia quando o senhor disse que não havia nada disso, de um Jesus histórico, e que havia apenas 4 livros, Evangelho e Deus. Diante desse aparente descrédito, as pesquisas históricas e arqueológicas que apontam para um Cristo bem diferente, apresentado pela Igreja Católica, sim, o senhor não estaria sendo contraditório com um dos princípios da Conscienciologia mais preza, a interdisciplinaridade e as provas materiais? Você acredita em tudo que eles desenterram por aí? Você está muito criancinha, muito ingênuo demais. É muita besteira que tem. Você admite lá os evangelhos do Mar Morto? Tudo é para examinar. Vai nesse bico não, todo dia eles acham. Agora, o pior da história, tem uma pergunta sobre isso aí que é boa. Você admite a fisionomia de... Aquilo é de vomitar. Tudo foi criado pela Igreja Católica. O sudário, santo sudário, é de vomitar. Essas coisas todas, tipo santo sudário. Não vai no livro disso, não. Eu já vivi mais tempo, já vi tanta coisa antes e depois disso. Outra coisa, isso deve ser desse ano. O ano que vem vai aparecer mais coisa. É capaz de eles descobrir debaixo da pedra ali da rua qualquer coisa e vão falar que é do Evangelho. É assim que o povo faz. Disco voador é pior. Vocês vão ver, um dia vai aparecer o cara, descer na praça e falar, olha, está aqui quem é que foi Jesus Cristo. Como é que foi? E apresentar. Tudo é conversa, piada. Então, gente, aqui está o lançamento da história. Lula é eleito estadista global do Fórum Econômico. Essa é a primeira edição, uma homenagem criada para marcar o aniversário de 40 anos do Fórum. E eles elegeram o Lula. Então, ó, se não tem só francês nisso, mostra que esse é a primeiro que o Lula merece umas palmadas. É as primeiras que nós damos aqui
Nesses 8 para 9 anos que nós temos de tertúlia, é a primeira vez que nós damos umas palmadas para o Lula. Mas nós temos que ser justos. Nisso aí ele está melhor do que era. Valdo. Somos obrigados a reconhecer justiça a quem merece. Sim. Tudo bem. Você comentou do tipo do pensamento dos franceses, que é mais, vamos dizer, triste, né? Tem mais carga. Você é boazinha, né? Falando que é triste. Agora, se, por exemplo, eu reconheço em mim, às vezes, uma pensanidade mais triste, assim, percebendo a diferença, né, com quem tem uma sustentação energética mais... O francês não é triste, ele é caturra. De modo geral. Observa que vocês vão ver. Isso é muito comum. O nome é caturra. É bom estudar o que é isso. Aí eu incluo o pensamento assim, da resignação, né? Se a pessoa, às vezes a gente precisa de ter uma certa resignação, né? Não, mas tem umas coisas que é bom saber. Por exemplo, você vai ver aí e chega aí o fulano. Então você pergunta, qual que é o nome dele? Não, ele é francês. Ah, sei. Aí você vai perguntar, que tipo de francês que ele é? A primeira pergunta que você devia fazer, ele é caturra? Você já vai ter uma ideia de definir o que é. Entendeu? O cara vem, você acabou de chegar da Europa. E aí você pensa, não, ele é brasileiro. O que é que você vai perguntar para ele? Ele é sambista? Ele joga futebol? Você já vai definir quem é quem. Mas não é a primeira coisa que aparece? Então você é malandro. Hein? Você é malandro. Pois é. É malandro carioca? Não, se perguntar, se o cara fala que é carioca, aí você já vai começar a saber mais coisas. Não, eu quero saber mais. Carioca de onde? Tem que saber de onde. Você entendeu? Isso tudo. Aí eu falo assim, eu sou da Lapa. Pronto. Já caracterizou tudo. Valdo, você conheceu Madame Satã? Era o cara de perguntar. Não, só para concluir. Aí vamos dizer, né? A pessoa tem uma certa resignação diante de algumas situações difíceis da vida, né? Então ela vai aceitar aquilo. Mas aí a resignação também não pode levar a uma pensanidade mais triste, mais, vamos dizer... Não, mas o caso todo é isso, não. Geralmente a pessoa ela arranja aquele estereótipo ou aquela personalidade característica medíocre da situação devido àquilo predominar dentro do ambiente ou do grupo dela. Por exemplo, os franceses são assim devido também, em parte, o processo de estudar muito filosofia. Eles estudam filosofia e cada um quer ser maior do que o outro. Você está entendendo? Então, com isso, eles reclamam de tudo. O filósofo gosta de fazer crítica. Então, aonde você vai encontrar? Paris, por exemplo, é a capital dos filósofos. É onde tem mais filósofos em qualquer época, qualquer situação. Agora, veja, hoje já não tem mais filósofo inteligente lá. Porque as novas gerações são tudo baixinhas, são tudo pequenininho. Então, Paris hoje não é mais a cidade das luzes. Eles estão gozando do prestígio que os antecedentes deles, né, os grandes, fizeram antes. E o que pessoalmente, assim, seria bom para a pessoa fazer, para ficar com uma pensanidade mais positiva, mais... Ela ter discernimento. Para isso, ela estudar bastante, escrever bastante, debater muitos assuntos bastante. É o que nós fazemos aqui. Por exemplo, a tertúlia. Eu descobri que eu era burro demais. Então eu falei assim, o jeito é fazer uma tertúlia porque isso vai me ajudar a ver as minhas burrices. Se eu começar a ver as minhas burrices, eu aumento um pouquinho minha inteligência. Então isso aqui vai melhorar a inteligência de todo mundo. Diminuir a burrice. Então é através do debate. Por exemplo, o Lula, através desses anos, ele andou melhorando. E só tinha besteira. Agora já tem alguma coisa que ele está fazendo, que o povo já está reconhecendo. Já não é só o PT, as bobagens que ele criou. Já é alguma coisa. Nós reconhecemos todas as bobagens dele, mas agora também estamos reconhecendo que ele está acertando em algumas coisas. Agora, está errando completamente a hora que escolhe aquela múmia, né? Uma múmia, não é isso?
para fazer lá, para ser presidente. Isso aí é um problema, né? Tem essas coisas todas que a gente tem que ir com calma. Né? Mas a pessoa não acerta todas, né? A gente não acerta todas. Então a pessoa tem que reconhecer quando ela erra, voltar atrás, melhorar a situação. Agora, em matéria política, ainda é pior ainda. Aí é que erra mesmo. Valdo. Como é que é? Quais as situações em que ele pode ter tido uma sintonia melhor com os amparadores, a extensão daquele ato, daquela decisão Eu dele? ainda não acho que ele tem isso, não. Não, estou dizendo, dá para perceber que nessa, Não, pode ser que ele alguma teve coisa aí não, mas tudo é por causa do jogo de interesse dele. Ele melhorou. E ele começou a melhorar. A hora que ele falou, eu já não falo mais menos, que ele achava ruim quando falava essas coisas. Era isso que eu ia falar. Ele mudou. Então dá para ver Agora, quando pode é ser ele... que diminuiu. Isso é que deve ter melhorado ele. O americano lá já tinha falado, né? Quando ele melhorar, ele vai melhorar a cabeça, que ele é um grande político. Então pode ser que tenha isso, ele diminuiu, você está entendendo? O teor. Se melhorou o teor, melhora a cabeça. Evaldo, esses dias aí o Lula falou que já aprendeu a falar en passant. Ele falou. Eu já não falo menos, já é uma grande coisa. Mas o que é? Eu queria uma informação sobre... Esses dias eu estava lendo e me deparei com uma referência a uma personalidade chamada Saint-Germain, Conde de Saint-Germain. Conde de Saint-Germain. O que o senhor já leu e acha? muita besteira. Então, isso que eu achei Cuidado também. com eles. Tem todos os livros dele lá embaixo. Eu conheço tudo a respeito. O que o senhor acha? Porque eu vi, o que eu achei é a referência a uma pessoa que impressionou naquela época. Mas é bobagem, muita besteira. É um dos troços mais assim... de exaltação mística que já fizeram por Conde de Saint-Germain. A minha pergunta... Agora não corresponde nada daquilo, muita coisa está tudo errado, contaram errado, e outra coisa, fizeram a saga, a lenda do Conde. Sim. Mas a minha pergunta era, porque se ele fez essa mitologia em cima dele, o que tem ali que era uma personalidade, provavelmente que existiu alguém, mas exagerado. O que era essa pessoa? É igual Lula. Ele irradiou o processo para criar a imagem. Foi tudo feito ao modo dele. Tem até uma série de livros, tem mais ou menos 7 livros, um depois do outro, uma opção de coisa para a pessoa estudar. Agora, tudo é processo místico. Eu achei bem místico mesmo. Mas... tem que dar desconto. A minha ideia era Agora, você sabe, eles divinizam uma pessoa para exaltar, para dar um exemplo, uma coisa qualquer. O Conde foi feito muita coisa nesse sentido. Entende? Já começa por ser Conde, presta atenção. Sim. Aí já é de vomitar, né? Tem... Se ele fosse bom, a primeira coisa, ele não permitiria que o povo fosse chamado de Conde. Começa por aí. Então ele é uma criançona, grandona, um boboca. Entendeu? Começa por aí. Só de analisar qualquer um, pelo nome, você já começa a ver. Lembra daquele negócio que eu falo sobre o processo da onomástica, como é que é importante? Conde de Saint-Germain. Eu vi muito disso. E a vovozinha, vai bem? Você é o Visconde da Cognópolis. Tá certo? Muito superior a ele. Pode falar. Já foi comentada aqui a paradoxologia? O quê? Já foi comentada a paradoxologia? Já foi. Bom, o que eu queria acrescentar... Agora, o caso é o seguinte, não foi do tanto que você precisa, não. Pode falar. Então, o paradoxo do sábio ser o maior sabedor da extensão da própria ignorância. Isso foi tirado de Sócrates? Isso é do Sócrates. Todo mundo sabe disso. Desde a minha infância eu já falava isso. Jogando bolinha, o povo já falava disso. Jogando bolinha de gude, os meninos já falavam isso na minha infância. Os meninos da Cognópolis, né? Eu sei que eu não sei nada. Eu associei a uma outra frase que pode ser dele também, não sei, fizeram uma mistura. O mais inteligente é aquele que sabe que não sabe, né? Que é mais ou menos a mesma coisa aí. Mais ou menos a mesma coisa. Isso aí tudo é variações sobre o mesmo efeito. Na música tem variações sobre o mesmo tema. A mesma coisa, isso tudo existe. Sobre Sócrates, o que tem mais é variação. Qualquer coisa você pergunta para o Orlindário, que ele te dá uma enciclopédia sobre o assunto. Sim, pode falar.
A minha pergunta é uma curiosidade em cima da democracia. A gente sabe que é o sistema de governo que melhor a sociedade conseguiu até o momento, né? A minha pergunta é o seguinte: por que os que se tornam dirigentes não são as melhores personalidades dentro da sociedade? Até na política de classe profissional a gente percebe que às vezes não é um indivíduo mais bem... Porque a sociedade humana, eu vivo falando isso, ela é patológica. Você vive dentro de um grande hospital. Se uma pessoa ela começar a se manifestar muito bem dentro da enfermaria, ela é o maior doente ali dentro. Quando a pessoa fica inteligente, ele cai fora da enfermaria. Ele vai procurar escola para estudar. E é o que acontece com a gente. Nós estamos tentando transformar, colocando a escola na frente do hospital na Terra. Que é isso que precisa. Mas, por enquanto, o que está mandando mesmo é o nosocomio, o hospital psiquiátrico que está mandando na Terra. Parece terreno comum na sociedade dizer que nunca se viu um ex-homossexual. Isso é conversa fiada, porque eu conversei com muita gente que deixou a homossexualidade. O senhor tem conhecimento de como esse processo de homossexualidade volta à heterossexualidade no pós-dessomático? Sim, mas isso aí tudo é um processo interno da pessoa. E outra coisa, há homossexuais e homossexuais. Tem uns que são mais homossexuais do que os outros. Depende do nível, o alcance da alteração da pessoa. Porque, querendo ou não, o processo todo é a antifisiologia que manda. Há pessoas mais antifisiológicas do que outras. Por exemplo, uma pessoa que usa tóxico aí à vontade já está pouco ligando com o soma dela para ser antifisiológico. Sabe que a cocaína mata, que o crack mata. Então, ali para ela, sexo disso ou sexo daquilo, não interessa nada. Então, o problema todo da sexualidade é ver a antifisiologia. É a pessoa que está usando órgãos para aplicações diferentes. E esse negócio nem sempre é bom. Por exemplo, a maior prova disso, teve um rapaz que uma vez, eu estava dando um curso desse, ele perguntou, mas mostra um caso desse? Sim, muito fácil. Vou fazer aqui uma luta de narizes. Vou ver quem é que quebra o primeiro nariz, um do outro. Alguém vai querer topar essa aí? Isso tudo é processo, porque o nariz não foi feito para brigar. O bíceps foi. A mão, mas nariz? Não, briga de nariz. Vamos ver quem é que derruba e quebra a cabeça do outro com o nariz. Processo antifisiológico. Nariz não foi feito para brigar. Muito embora, você puxando o nariz da pessoa, já é uma briga. Tem que examinar bem. Mas o nariz, como arma de briga, instrumento, né, de luta, não é uma boa. Não é. Principalmente os narizes do Ocidente. Por exemplo, se for para a China, já é mais suave, porque lá só tem narizinhos. Aqui não, aqui são os big nose, tudo grandão. É diferente. No período de menopausa, que é mais longo, com a mexida de hormônios, como ficamos na intelectualidade, há algo que se possa fazer? Sim. A primeira coisa na menopausa é a pessoa começar a se prevenir antes de ocorrer. Na pré-menopausa que deve começar a funcionar. Examinar tudo. Agora, ó, é lógico que a pessoa não está pensando em menopausa, mas aí um dente dela quebrou. O cabelo aqui começou a cair, ela mexeu assim, saiu aquele monte de fiapo na mão. Então, é hora dela começar a pensar que deve ter alguma coisa hormonal na história. Agora, dente, cabelo, fômeros, por exemplo, de uma hora para outra, ela foi fazer lá um mexido na cozinha, quebrou 4 unhas de uma vez. Voa. Isso pode ser o processo da menopausa. Então, essas coisas que a pessoa tem que começar a ver e examinar o processo hormonal. Gostaria de saber se a democracia rege melhor que a sofocracia. Em caso afirmativo, o motivo seria o fato de ser comum nos enganarmos sobre quem são os melhores cidadãos? Olha, o problema é o seguinte, se você não viu toda a abertura, nós já explicamos isso há muito tempo. A democracia pura é superior a isso tudo que está por aí. Agora, se examinar quais são os ingredientes que formam a democracia pura. A sofocracia tem aspectos bons,
que podem ser incluídos na democracia pura, mas ela não é o ideal. Agora, até um certo ponto, a escolha das pessoas inteligentes é uma das coisas mais sérias que tem. Por isso que é bom fazer as coisas por aclamação. As pessoas, isso é que é o ideal. Na democracia pura é isso que acontece. Então, por exemplo, tem aí um cargo que precisa ser exercido. Então, quem é que se candidata? Aparece um monte de gente. Aí vamos examinar quem é. Vai fazer aclamação depois, pode fazer sorteio, tem uma opção de coisa que tem que ser vista. Kardec, nas suas obras póstumas, previa que o governo do futuro seria uma aristocracia, intelecto moral, fundada no conhecimento da multidimensionalidade. Essa ideia está de acordo com o conceito da sofocracia proposto pela conscienciologia? Não. Não está, não. A aristocracia é besteira também. Ainda é muita coisa que está envolvida. A aristocracia nada mais é do que a monarquia. Tudo isso foi a aristocracia. Isso é bobagem. Que é o problema da República do Platão. É a sofocracia dele. Isso não é o ideal, não. O ideal é o problema de todo mundo mandar, e ter o mesmo direito de mandar. Agora, fazer tudo, tomar as providências possíveis para fazer isso na prática. Isso é que é o difícil. O processo da democracia pura, gente, não é só o homem que tem culpa, não. É que a própria democracia pura é um negócio muito avançado, muito evoluído. É preciso de ter estofo para viver isso. Não é fácil, é o que vocês vão ver com o Conselho dos 500, os processos todos dos nossos estudos aí. Democracia pura é coisa já de quase serenão. Tenho percebido assediadores, principalmente à noite, mesmo fazendo atenefes. Como se trabalha com os assediadores seus e de outras consciências, principalmente dos filhos? Olha, a situação toda é o seguinte: estado vibracional, exteriorização de energia, melhoria do ônus pensene aonde você está, harmonizar o povo com quem você vive debaixo do mesmo teto. Esse é o melhor caminho que tem. O mais é ensinar os outros a dominar o estado vibracional. Se na sua casa todo mundo dominar o estado vibracional, o ônus pensene melhora, na hora. Tudo melhora. Então vamos pensar numa condição dessa, é um caminho. Pode falar, professor Valdo. Um fato interessante aqui, nós estamos com o nosso amigo aqui, Luiz, está chegando de Lisboa, primeira vez em Foz do Iguaçu, primeira vez aqui no CEEC, né? E aí eu vim trazer aqui para conhecer a tertúlia. Ele veio diretamente para conhecer o CEEC. A hora que estávamos entrando, o senhor estava falando justamente de Portugal, né? Mas agora só me contar. Nós estamos aqui ele veio para conhecer a Cognópolis? Sim, ele foi. Já estuda, né, lá, conheceu lá as coisas da IAC e tudo mais, tá. E ele, a Fátima, agora eu conheço, chegando lá de... Eu conheço esse meu chapa. Nós já não nos vimos. Eu ia muito a Portugal. Ele é meu conhecido, me perdoa, já te vi antes. Vem com essa, conheço. Bom, ele vai ficar O que você fazia, onde é? Você nunca esteve nos meus cursos lá em Lisboa, Porto, nada disso? Não. O que você fazia lá e onde é que você morava? Eu moro no Montijo, que é perto de Lisboa, e perto de Lisboa. Trabalho em aviação na manutenção de reatores da TAP. Na TAP? Sim. Ah, meu chapa, então foi isso. Eu viajava sem parar todo dia. Transportes aéreos portugueses. Qual é o problema? É isso, eu vi esse cara, conheço a cara dele, me perdoa, eu tenho olho clínico. Tudo bem. Quer dizer, você trabalhava mais lá ou em que lugar que é? Trabalho mais lá. Mais lá? Mais lá. Já tinha vindo ao Brasil. Eu já viajei demais na TAP, tudo quanto é lado, esse negócio todo, sei lá o que é que eu ouvo, já parei em muitos lugares, junto com meus amigos portugueses, tudo quanto é jeito. É isso que eu estou falando, a cara dele não me tapei, eu conheço. Já vi. Ok. Mas olha, a casa é sua. Muito obrigado. Você está entendendo? Agora, você, ele não é de Trás dos Montes. Então não é daqueles portugueses que eu falei. Ele deve ser dos mais vivos. Tá, muito obrigado. Você não é da minha terra, que é lá de Trás dos Montes. Meu povo lá é de Trás dos Montes. São aqueles que fazem as piadas em Portugal de lado. Okay.
Pois é, ele não, ele é área nobre, de gente inteligente, alto nível. Mas olha, gente, vamos dar umas palmadas para ele. Tá aqui. Obrigado. Agora, que eu já vi o nosso amigo, o nome dele é Luiz? Luiz Gomes. Luiz, tá certo. Muito obrigado. Eu já te vi, perdoa. Não, da tarde, eu já demais, eu vejo a pessoa, às vezes você não esquece. E olha lá, a cara dele é bem clara, lá. Você vê direitinho, o jeitão. É bem fixado, tá certo? Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 109 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 49 votos presenciais e 7 votos online. Teremos hoje recados do Flávio, a complementário, Thais Lima, qualificação docente, a Priscila, o CIP, do IPC. Boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso A Complementário, que vai ocorrer agora no dia 29 a 31 de janeiro. O tema do curso A Complementário vai ser Parapolítica. Os EPCONs são os professores Felipe Mansur e Mário Oliveira. O curso complementário, ele estimula a técnica do acoplamento energético, né, da clarividência facial, e aonde faz com que você possa aí desenvolver o seu parapsiquismo. Então, repetindo, a data do curso é 29 a 31 de janeiro, o tema é Parapolítica e maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu, a partir da repreendência, né, e toda a equipe, gostaríamos de convidar vocês, professores e candidatos à docência, que já tenham feito pelo menos uma aula aberta, né, para a 8ª qualificação docente que nós teremos agora, em fevereiro, dia 19 a 21. Será aqui na sede da repreendência, no CAEC. Qual é o objetivo dessa qualificação? É uma imersão na praxis parapedagógica. Então, é a primeira, vamos dizer assim, qualificação docente, depois que a repreendência reassumiu a parte da parapedagogia, que a gente vai estar focalizando mais no Mater Pensene parapedagógico. Então, aqueles professores que desejam agilizar a docência, que desejam qualificar a própria docência, experimentar a paradidática, o campo parapedagógico, observar a própria aula de um outro nível. Inclusive, a gente vai ter a inovação das aulas feitas em grupo, tá? Então, é uma nova modalidade aí de trabalho que vai poder ser experimentada pelos participantes. E também a questão da prática parapedagógica reflexiva, que é do professor sempre aprendente. A gente vive dizendo que o professor é o quem mais aprende, então a gente vai testar isso também na qualificação. Tá? Além de outros pitacos aí que somente os participantes poderão saber. O preço vai ter uma promoção até o final dessa semana, tá? Então todos ficam convidados a aproveitar essa promoção. E fica o convite a todos os colaboradores de outras unidades do IPC e até mesmo de outras ICs que têm interesse em fazer a qualificação, em estar fechando um grupo conosco. Tá? A gente se coloca à disposição para estar agendando a qualificação em outras cidades, além daqui de Foz. Aqui em Foz, a princípio, essa será a única turma. Então, corram os interessados. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida a participarem do CIP, Curso Integrado de Professologia, turma de domingo, que se inicia agora dia 24 de janeiro e se estende até 28 de março. Para maiores informações, vocês podem estar ligando no 30 28 0282. Lembrando que esse CIP ele vai ocorrer aos domingos pela manhã, das 8 até a 1h30 da tarde. Obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete governante com 32 votos. Então, ficando para sábado, o verbete telebiotipologia, da rissomatologia. Amanhã, então, governante politicologia. Obrigado e uma boa tarde a todos.